Então é isso, pessoal. Tudo bom? Bom, nesse vídeo agora eu vou dar continuidade em alguns comentários com relação ao vídeo passado que eu falei sobre o peso de um corpo. Isso. Então, antes de continuar, eu vou logo pedir a vocês que dêem um like nesse vídeo, inscreva-se quem ainda não se inscreveu, toca no sininho, tá bom? Para poder esse vídeo aula aqui da gente chegar mais longe e atingir mais pessoas, ok? Então vamos ao nosso vídeo, ok? Dá uma olhadinha. Alguns comentários e solução de mais um exercício sobre a força-peso. Então é isso. No vídeo passado eu comentei a vocês a diferença do que seria peso e massa. Então quando a gente fala novamente, vou tocar muito nessa tecla, de que quando a gente fala de que um corpo tem um peso de 50 quilos, esse 50 quilos não se refere ao peso desse corpo, mas sim à massa. O peso dele, ele é uma forma, né? É a força, peso, que é medida aí em newtons, certo? Que a gente viu aí na aula passada, ok? Bom, o instrumento que é usado para medir a massa de um corpo, como eu comentei na última aula, foi no último vídeo. Eu vou deixar até aqui, ó, o linkzinho para quem quiser ir lá dar uma olhada, certo? Foi a balança, é um instrumento usado para medir a massa de um corpo. Bom, eu só não coloquei qual seria o instrumento usado para medir o peso desse corpo. Dá uma olhada. Instrumento de medição de peso, sendo o peso uma força, o instrumento que usamos para medir o peso de um corpo é chamado dinamômetro. Olha aí na figura, que eu tenho dois exemplos. Eu acredito que você já deve ter visto aí algum desses exemplos, alguns desses instrumentos de medida em alguma feira, em algum lugar, em que tentaram vender para vocês algum objeto, certo? Então é isso. O instrumento utilizado para medir o peso de um corpo é o dinamômetro, ok? Ele é, como vocês viram na figura, é um instrumento em que você pendura ele, né? Ele vai estar lá medindo para você se vai ser mecanicamente ou se vai ser de forma eletrônica. Hoje tem muitos dinamômetros eletrônicos. Você vai pendurar lá o peso, o objeto, o corpo. E quando você levantar, ele vai passar para a gente aí a medida do seu peso, certo? Como prometido, a gente vai ver agora mais um exercício relacionado a peso. Vai ser um pouco mais complicadinho, mas se vocês voltarem a ver a minha explicação, vocês vão entender. Nessa questão, diz o seguinte: um peso, P, igual a 100, está preso a um fio. Considere as seguintes afirmativas. G igual a 10, né, a gravidade na Terra. Primeira afirmativa: se T for igual a 150 newtons, o fio com um peso se eleva com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então é isso aí. Dá uma olhadinha que eu já coloquei algumas informações com relação a esse exercício, tá? Nesse problema. Tenho aqui a bolinha, certo? Temos uma força T, ela é chamada T porque é um fio, logo é chamada de tração do fio, é a força que o fio está suportando, ok? Então essa força T está puxando esse corpo para cima, que tem um peso. O peso está puxando aqui na direção contrária, né? Direção oposta para baixo aqui do meu quadro, como referência. E aí eu vou descobrir que o peso dele é 100 para baixo, ele tem 100 newtons de peso, ele é pesado, tá bom? E a força T está puxando ele para cima por 150. Bom, se a gente for pensar aqui naquele cabo de guerra, o que é que a gente está vendo? Que temos 100 para baixo, aqui ó, e temos 150 para cima. Então quem vai ganhar aqui nesse cabo de guerra vai ser exatamente a força T. Se a gente for analisar direitinho, a gente vai ver que essa força T ela vai ganhar em quantos newtons do peso? 50 newtons, ok? Então esse corpo, afirmando, ele está indo aqui para cima com uma força resultante de 50 newtons. É a força que ganhou aí do peso. Porém, na minha afirmativa, ele pergunta se o corpo se eleva a 5 metros por segundo ao quadrado como uma aceleração. Para isso a gente precisa saber qual é a massa desse corpo. Foi o que eu expliquei. O peso de um corpo vai ser a massa vezes a gravidade. Pela informação do problema, ele tem aí a gravidade é 10, ele está na Terra. Então, o peso dele é 100. Qual é a massa desse corpo?
onde G é igual a 10, tá aqui, ó, coloquei o G no lugar de 10, o peso 100, o 10 passa dividindo o 100 e a gente acha quantos quilos esse corpo tem de massa. Então ele vai ter aí, dividindo, ele vai ter 10 quilos de massa. Não é essa a pergunta que ele quer saber, não é isso que ele quer saber. Ele quer saber se esse corpo está subindo. Primeiro, está subindo a uma força de 50 newtons. E ele tem quantos quilos esse corpo? Pela fórmula que se calcula o peso, ele vai ter 10 quilos. A força, segundo a segunda lei de Newton, diz que é a massa vezes a aceleração desse movimento. Que força? 50 newtons que está pegando essa bolinha e subindo. Então, 50 newtons vai ser a minha massa, que eu já calculei aqui, ó, por isso que eu precisei determinar quem é essa massa. 10 vezes a aceleração. E a gente descobre que 50 divididos por 10, ó, a gente descobre que é exatamente isso. 5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui nos diz que a afirmativa 1, ela é verdadeira. Ok? Vou deixar aqui no canto do quadro para que a gente possa concluir esse exercício. Afirmativa 1 é uma afirmação verdadeira. Afirmativa 2. Dá uma olhadinha aí. Quando o fio com o peso desce com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, a tensão no fio vale 50 newtons. Então vamos ver, ele diz assim, ó, que quando o fio com o peso, quando o fio com o peso desce com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, a tensão no fio só vale 50 newtons. Então, o que acontece? O meu fio não tem mais 150 como a afirmação anterior. Ele vai ter agora apenas 50 newtons. Se ele tem 50 newtons, o que é que está acontecendo? O peso está ganhando. Então, primeira afirmação, ele realmente está descendo, porque o peso tem 100 newtons puxando para baixo, enquanto o fio está tentando obstruir essa queda desse corpo com 50 newtons para cima. Isso quer dizer que a força resultante, F, vai ser igual a também 50 newtons, ok? Então ele chega para a gente e diz que a tensão no fio vale 50 newtons. Bom, se a força resultante está caindo, está fazendo o resultado disso é com que esse objeto caia com a força apenas de 50, não de peso 100, tá? Porque temos 50 puxando para cima. Então a gente vem aqui, calculando aqui o peso, vai ser igual a massa, do objeto, vezes a aceleração da gravidade na Terra. O peso é 100, a gente volta a achar a massa desse objeto, vezes 10, e a massa dele vai ser igual a 10 quilos, como a gente fez na afirmação anterior, certo? Bom, voltando, a força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Que força? Força de queda, 50, igual a massa, 10, vezes a aceleração de queda. E a gente vai descobrir que a aceleração vai ser 50 divididos por 10 e confirma mais uma vez que sim, se esse corpo, ele afirma aí que quando o fio com o peso desce, com uma aceleração 5, a tensão no fio vale 50. Exatamente. Eu afirmei que esse cara vale 50, resultou 100 menos 50, o meu 50 newtons, e a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? O que me diz que a afirmativa 2 também ela é verdadeira. Eu vou colocar aqui do lado. Afirmação 2, pra gente, ela é verdadeira. Vamos à afirmação 3. Dá uma olhadinha aí. Se a tração for 100, o peso poderá subir com velocidade constante. Volta aqui para mim. Então ele diz aí que se a tração T for 100 newtons, ele diz que o peso poderá subir, com velocidade constante. Bom, veja que eu tenho aqui a tração. Ele diz que se a tração for 100, se aqui for 100 newtons, não se trata dessa situação aqui, teria que ser 100 newtons também. O meu peso ele já afirmou que é 100 newtons, então veja o que acontece aqui nessa situação. Eu tenho uma força puxando para baixo, que é o peso do objeto para baixo em relação ao meu quadro, tá, gente? Então a força peso puxando para baixo, 100 newtons, e alguém puxando ele para cima com 100 newtons. O que é que vai acontecer com esse corpo? Bom, ou ele vai estar em movimento uniforme,
com aceleração igual a zero, constante e igual a zero, ou simplesmente ele vai estar parado. Isso se todas as forças envolvidas aqui der zero. Como na situação um problema, apenas essas duas forças, eu estou vendo que 100 menos 100 vai dar zero. Essa bolinha nem sobe nem desce. Poderá subir, né? Como a afirmação diz. Ela poderá subir com uma velocidade constante? Poderá subir com uma velocidade constante, sim. Porque, como eu disse a vocês, ela não tem força nenhuma, como ela não tem nenhuma força agindo nessa bola, ou ela entra em movimento uniforme com velocidade constante, certo? Logo, a aceleração é igual a zero, ou simplesmente ela fica parada, né? Dependendo do referencial, claro, né, gente? Bom, então nesse caso aqui, a afirmação 3, ela também se torna verdadeira, ok? Então deixa eu anotar aqui, afirmação 3 nos transforma aí numa afirmação verdadeira. Dá uma olhadinha no exercício e vamos tentar aí, né, achar a alternativa correta do problema. Assinale. Se todas as afirmações são falsas, eu acabei de ver que não, todas são verdadeiras. Letra B. Se todas as afirmações estão corretas. Essa é a resposta do nosso exercício. Então, volta aqui para mim. Ok? Então, tá aqui, como eu disse a vocês. Todas as afirmações são corretas, são verdadeiras. O que nos transforma isso numa alternativa B, tá? Como a resposta aí correta do nosso problema. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Não esquece, compartilha esse vídeo, dá um like nele, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve. Compartilhando esse vídeo alcança muito mais gente e vai melhorar bastante esse canal que eu estou montando agora. Tá ok? Então, até a próxima.